acho que business as usual nesse terreno, eu acho que gera enormes desequilíbrios na economia mundial. Enormes desequilíbrios. Nós vemos que estamos assistindo agora uma das respostas nos Estados Unidos à crise, é parte da sua agenda anticrise, é usar o poder estrutural dessa moeda nos mercados internacionais de uma política monetária frouxa para aumentar a competitividade das exportações da economia americana. E os países em desenvolvimento, como todos os países dos BRICS, são vítimas dessa política. Então ela tem que ser confrontada na governança. Ela não pode ser aceita passivamente, porque isso é o uso de um poder estrutural em benefício do interesse dos Estados Unidos, tudo bem. Mas esse poder estrutural já não reflete a distribuição de capacidade de produção de riqueza no mundo no século XXI. Esse é o primeiro ponto. Aqui é de difícil construção. Isso eu estou inteiramente de acordo. Não é fácil avançar para uma cesta. Qual é a vantagem que ele tem? Sendo uma cesta de moedas, talvez um dos temas tratados lá no encontro do chefe de Estado dos BRICS, na China, sendo uma cesta de moedas, por definição ela tem mais estabilidade. Então já é um ganho de bem público associado a isso. Um passo dado nessa direção seria a reforma do sistema de direitos especiais de saque do Fundo Monetário Internacional. É um passo, não resolve a questão porque tem que haver uma reforma mais ampla do sistema de direitos especiais de saque, eles passam a ser referência de reserva de valor internacional mais substantiva. Mas são passos nessa direção que eu acho que podem gerar uma ação convergente dos países dos BRICS. Segundo ponto, que está evidentemente na ordem do dia, associado ao primeiro, é a redefinição das relações de poder nas instituições financeiras internacionais. Isso tem a ver com a redefinição, no caso do FMI, foi tratado antes do Paulo Nogueira, do sistema de cotas e da possibilidade de exercício do direito de voto a partir das cotas. Então, isso é um ponto importante, mas isso implica, eu entendo que o Serguei disse, eu acho que eu concordo, 3 minutos, estou terminando já aqui, dentro do tempo, é que é como se fosse uma oportunidade perdida, né? Dada a gravidade da crise financeira colocou questões em discussão que o G20 não enfrentou na sua profundidade. Mas não enfrentou na sua profundidade justamente porque os poderes dominantes ainda na economia internacional têm recursos de poder para manipular a crise em benefício próprio. Então, os Estados Unidos estão fazendo com a sua política monetária atual. Então, desse ponto de vista, tem que ser se nós perdemos essa oportunidade, nós temos que compor, assim, um contrapeso, um movimento contra-hegemônico de longa duração. Acho que isso tem importância da articulação dos BRICS, de ter uma agenda reformista consistente e contínua. Então, acho que eu vejo isso como um ponto importante, reforma da representatividade, da participação nas cotas, e o fim desse monopólio inaceitável. Por que o presidente do FMI tem que ser europeu e o presidente do Banco Mundial tem que ser americano? Isso, evidentemente, não reflete mais a realidade do mundo e dos acordos que foram estabelecidos no imediato pós-guerra, evidentemente. O último ponto, que eu acho que tem a ver com o ponto também que você levantou, que é sobre reformas regulatórias. Eu acho que nós temos que, também não é uma luta simples, porque os interesses que se beneficiam da liberalização implantada financeira também são poderosos. Mas eu acho que nossos países devem convergir para uma política de maior controle, monitoramento, regulação internacional dos fluxos de capital, para reabsorver o sistema financeiro na economia real, ao invés de ter atividades especulativas na área financeira como elemento de desestabilização da economia real. E um ponto, e o Rogério levantou isso, eu queria endossar esse ponto, é que eu acho que isso deve estar estruturado sobre o princípio do direito ao desenvolvimento. Porque estruturada sobre esse princípio do direito ao desenvolvimento, inclusive o papel específico dos nossos países integrantes dos BRICS, ele pode ser uma ponte positiva, nesse caso, não só, como foi dito ontem, né? Tem alguém
pisando nas nossas costas para atravessar um espaço, mas ela pode ser uma ponte para abrir uma agenda positiva para o desenvolvimento no mundo como um todo. Então, acho que há um papel histórico que os BRICS, atuando em conjunto e com uma agenda reformista consistente, eles poderão dar uma contribuição para o desenvolvimento mais harmonioso do mundo e com maior bem-estar para os povos em todo o planeta, que é o que nós queremos. Muito obrigado. Passar a palavra, então, ao professor Alex Jobim. Alex, eu vou pedir que você use 10, máximo 15 minutos, para que a gente ainda tenha tempo para uma pequena rodada de perguntas. Obrigado. Ok, obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Em função do tema, da vastidão do tema e da forma como vou tratar, eu vou procurar centralizar, costurar as falas que foram feitas dentro do aspecto e dentro do aspecto político, né, da redistribuição de poder nas instituições financeiras internacionais. Então, vou procurar costurar a participação dos membros da mesa nesse sentido, já que foram tratadas várias questões pertinentes de uma agenda ampla da reforma da arquitetura financeira internacional. Né? Mas, enfim, nós teremos a oportunidade de discutir em outras mesas, por exemplo, a mesa do câmbio, outros temas tão candentes assim. Eu vejo na mesa uma divisão, basicamente, que eu gostaria de frisar e espero, enfim, que isso provoque a participação e reflexão de vocês, que é com relação à forma como se encara a reforma nas instituições financeiras internacionais. Eu vi na fala do Rogério Studart uma preocupação no sentido da necessidade dessa reforma em relação à crise do multilateralismo financeiro, né? Ele não estaria mais nessa altura do campeonato dando conta nas necessidades que a governança econômica internacional possui, especialmente as necessidades dos países mais pobres. Então, há uma necessidade de reforma dessas instituições e os BRICS podem ter um papel positivo nesse sentido. Né? Eu acho, aí traçando um paralelo, a fala do Luiz Fernandes também foi nesse sentido, pegando a questão, o último ponto especificamente que ele abordou nesses 4 finais, a necessidade da reforma, estão falando dentro de voice reform, da reforma da voz, da reforma da representatividade política, né? E como isso é necessário para as instituições financeiras internacionais. Então, eu acho que a fala do Luiz Fernandes e do Rogério Studart, eles veem uma necessidade de uma forma que tem uma certa ansiedade no sentido dessa ponto de vista da desejabilidade dessas reformas. Já a fala do Sergei Afonso, eu vejo também uma ansiedade, mas uma preocupação no sentido dos resultados dessas reformas. Quer dizer, ele colocou um ponto que eu gostaria de frisar para vocês, a questão da oposição, ou suposta oposição entre legitimidade e eficiência, ou seja, traduzindo isso claramente. Até que ponto você incorporar mais países no centro decisório, isso vai facilitar ou vai paralisar o processo decisório num momento tão importante como o de crise ou em momentos futuros, né? Ele usou uma palavrinha mess, né, confusão em inglês, será que isso vai gerar mais confusão dentro dessas instituições? Então, eu gostaria de traçar esse panorama, né, geral nesse ponto específico com relação às expectativas em relação às reformas das instituições financeiras internacionais. Quer dizer, elas terão, segundo uma parte da mesa, uma desejabilidade e um resultado de fato positivo, ou realmente se justifica uma certa preocupação com relação a essa questão da legitimidade como oposição à eficiência, né? Eu acho que esse é um ponto que foi muito interessante
que foi abordado aqui na mesa, que, enfim, eu gostaria de me concentrar. E eu acho que o meu ponto de vista, particularmente, é que não existe essa oposição entre legitimidade e eficiência, né? Você pode ter um processo decisório absolutamente célere e prático, mas desconectado da realidade. E as instituições financeiras internacionais, aliás, como foi o caso da Ásia, né, vamos pensar no status quo lidando com a crise asiática, que foi um desastre, um absoluto desastre. Houve uma pronta reação e simplesmente o FMI conseguiu aprofundar a crise asiática e levar a Indonésia a uma catástrofe, né, infelizmente. Então, não depende só de números a questão do processo decisório, a qualidade do processo decisório nas instituições financeiras internacionais, depende da qualidade das ações. Nesse sentido, um certo aumento de número de países incluídos nessa voice reform pode trazer consequências altamente positivas, no sentido de trazer novas opiniões, novos enfoques que podem arejar e trazer essas instituições para decisões mais antenadas com a nossa época, né? Principalmente o FMI. As duas instituições são muito importantes, o Banco Mundial está incluído nessa questão certamente, mas o FMI é o grande bombeiro, né? O Banco Mundial vai fazendo um trabalho de longo prazo, mas a importância do FMI ela vai alternando de tempos em tempos. Aliás, ela tem um declínio, se você observar no longo prazo, né, em função da crise de Bretton Woods, mas de crise em crise a importância do FMI retorna. Né, a crise da China, a crise asiática, a crise de 2008, né, cada crise o FMI ressuscita praticamente. Né. Então, nesse momento, a importância desses organismos é fundamental. E nesse sentido, eu acho que os BRICS, trazendo uma consciência de desenvolvimento para o processo decisório dessas instituições, pode colaborar, pode trazer um elemento positivo para esse processo decisório, no sentido de uma intervenção de uma qualidade melhor na governança econômica internacional, seja em momentos de crise ou não. Né? Dentro do que o Luiz Fernandes falou, a questão, por exemplo, do direito ao desenvolvimento, quer dizer, a forma como esses países encaram o desenvolvimento, as suas próprias experiências de desenvolvimento, né? Eu sei que muitas vezes elas são tratadas, absorvidas no Banco Mundial, mas às vezes são programas específicos, né, de transferência de renda, né? Mas vem a questão de um ponto de vista mais amplo, né? E a questão da gestão macroeconômica em relação ao desenvolvimento, né? Não só a ponto de vista da estabilidade pura e simplesmente, né? Como muitas vezes é tratado nas instituições. Então, eu vejo nesse sentido aí, eu gostaria de na fala dos três colegas, apontar para essa tensão, essa pequena disparidade em relação à expectativa, né, uma ansiedade em relação aos resultados dessa reforma que já está em curso, porque as cotas já foram alteradas dos países em desenvolvimento, né, dentro do Fundo Monetário Internacional. Parece que a coisa continua na agenda do G20 e parece que vai se aprofundar. E a minha opinião pessoal, minha contribuição pessoal a esse respeito é que a contribuição dos BRICS é muito bem-vinda e pode ser altamente positiva